Fala, galera do Corujão Vascaíno. Sextou. Sextou com aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. E é isso aí, gente. Se aproximando aí o jogo contra o Fortaleza, nesse sábado, 18h30, em São Januário. Válido pelo Brasileirão, um jogo que é muito importante devido à situação que a gente está na zona do rebaixamento, né? Fortaleza aí vem de bons resultados. Vai ser um jogo difícil, mas o Fortaleza é meio freguês nosso ali, né? Nunca ganhou da gente em São Januário, né? A gente vem aí de jogos decisivos contra eles, onde a gente saiu vitorioso. Então, eu estou apostando aí numa vitória. Há informações que Maurício Lemos talvez seja relacionado para a partida. Ele que vem se tratando aí de uma fratura na costela. Está fora há muito tempo, né? Um jogador que veio aí com uma grande cartada para nossa zaga e praticamente não jogou. Né? Demorou um século para entrar em forma. Quando começou a jogar, sofreu a fratura no jogo contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana em São Januário. E aí, agora pode ser que ele seja relacionado. Com certeza não vai ser titular. Né? Há informações, inclusive, que o Diniz deve repetir o time que jogou contra o Lanús, que é o Léo Jardim, né? O PH, o JV e o Luiz Gustavo. Piton, Hugo, Tietê e Coutinho. No ataque, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Talvez seja esse o nome, esse o time, né? Eu esperava, de repente, alguma mudança, algo diferente, né? Porque tem jogadores ali que realmente não estão rendendo. O Piton é um que não está rendendo, mas o Piton não tem substituto, né? Não tem quem pôr no lugar dele. Já cansei de falar isso aqui. Agora, por exemplo, esse que eu tenho chamado de bijuteria da base, foi convocado novamente para a seleção aí de base. O Ramon Menezes convocou ele. Esse é um jogador que talvez o Vasco poderia repensar em colocar alguém no lugar dele. O Adson acho que não tem condição de jogar os 90 minutos, mas de repente iniciar com o Adson. Quando o Adson cansar, tira. Aí se quiser botar a bijuteria da base, bota. Graças a Deus que ele foi convocado, porque valoriza ele, né? Valoriza. E no meio do ano a tendência é que o Vasco venda ele, tomara que consiga uma boa grana para poder se livrar, né, dessa bijuteria da base. Né? Outro que foi convocado, está na pré-lista da seleção chilena, é o Jean David. Tá? Por incrível que pareça, hein? Por isso que a seleção do Chile está nessa merda do caramba, porque olha, o cara não está nem jogando aqui, nem relacionado e está na pré-lista das eliminatórias aí da seleção chilena. Ótimo, ótimo. Valoriza o atleta também. Né? Quem for lá comprar, fala, não, cara, é da seleção do Chile, né? Deve jogar alguma coisa. Porra, beleza. Falei no vídeo de ontem, já postei no X há 4 dias atrás aí, que ele tem proposta do México. E provavelmente vai deixar o Vasco da Gama também nessa janela. Eu coloquei uma postagem hoje no X lá, quem não segue a gente, @Corujão Vascaíno, falando do preparador físico Wagner Bertelli, que veio com o Diniz, né? O que o Wagner e a comissão técnica vem identificando é um desnível, né? Uma falta de nivelamento da preparação física do Vasco. Isso é claro para qualquer um, não precisa ser nenhum especialista para perceber isso. Né? Agora, eles estão identificando quais são os jogadores que precisam de um trabalho mais forte em relação a isso. Né? E aí surge o nome do Coutinho, do Piton e do Garré. São jogadores que provavelmente, não sei se serão os únicos, né, mas vão passar por uma espécie de um tratamento individual para tentar dar uma recuperada na parte física um pouco melhor, para conseguir um condicionamento melhor. O Coutinho a gente sabe, né? O Coutinho é um jogador que já vem de problemas físicos há muito tempo, né, com as contusões, né, não tem jogado muito, né, antes de vir para o Vasco não estava jogando muito.
Então, ou seja, a gente ainda percebe que ele realmente tem uma fragilidade física. O Piton, apesar de ser um cara novo, é outro também que, segundo tempo, morre. Eu acho que essa questão dessa obrigação dele ter que apoiar tanto, né, porque tem um bom cruzamento, é a única valência que a gente percebe do Piton, ele quando volta para fazer a recomposição, no segundo tempo ele já está morto. E o Garré, que até agora não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, eu espero que seja isso, eu espero que ele seja melhor do que a gente tem visto. O fato é que a parte física, e o próprio Carille, na época, explicou isso, né, que ele, a pré-temporada lá na Rússia não foi tão bem feita, né, eles tiveram dificuldades, questão do frio, clima, então ele está demorando um pouco mais para entrar em forma e para se adaptar. Eu espero que seja só isso e que em breve a gente consiga aí ter o Garré em condições melhores, né? Eu trouxe uma informação há uns dias atrás, em um dos nossos vídeos aqui, falando do Payet, né? Que eu achava que o Diniz poderia, de repente, tentar dar uma potencializada no futebol do Payet. Hoje já apareceu o Payet treinando com o grupo, né? Provavelmente não vai ser relacionado para essa partida contra o Fortaleza, mas deve ser relacionado na partida de terça-feira contra o Operário, válido pela Copa do Brasil, às 19 horas. E eu falei nesse vídeo que eu via o Payet talvez funcionando muito como o Ganso funcionava no time do Fluminense, né? Algumas pessoas concordaram, outras discordaram. O fato é que o meu amigo lá, o Léo Lacerda, na torcida vascaína, hoje postou uma notícia dizendo que o Diniz vai tentar recuperar o futebol do Payet. O Payet ainda tem mais de 2 meses aí pela frente de contrato, né? Dentro das peças que a gente tem, não dá para dizer que é uma peça dispensável, né? Apesar do futebol não estar sendo aquilo tudo, mas eu acho que se o cara tem qualidade e puder contribuir, cabe ao Diniz tentar realmente recuperar ele para ajudar o Vasco. Um garoto que eu nem era tão fã assim, mas que eu tenho certeza que se tivesse no grupo ia estar jogando com o Diniz, era o JP. Que está emprestado ao Avaí, jogando bola lá, né? Por que eu não sou muito fã do JP? Eu não sou fã de jogadores muito cadenciados, né? Eu acho que o futebol moderno hoje, a não ser que o cara seja um extra série, né, ou o cara que seja um cara muito bom de bola, como é o Ganso. O Ganso é um cara muito bom de bola, né, tem um passe diferenciado. Mas é um jogo cadenciado. A não ser que o cara seja assim, eu não gosto de jogadores, né, lentos. Só que eu acho que nesse time do Diniz, esse garoto ia ter vaga, né, para de repente fazer o papel que o Martinelli faz no Fluminense, que funciona como segundo volante, construindo de trás. É um jogador que tem certa habilidade, tanto o Martinelli quanto o JP, eu vejo características similares dele, né? Uma pena que foi emprestado para o Avaí antes do Diniz chegar, né? Parece que não há opção de compra nesse empréstimo, né? Então ele pode voltar aí e de repente ainda ajudar o Vasco ao fim do empréstimo. Eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje essa questão do Brian Rodrigues, né? Hoje saiu uma notícia que o Palmeiras está interessado no Brian Rodrigues, né? E aí tem uns bobalhões aí na internet que dizem aí, ó, o Dib aí, ó, falou que o Vasco estava fechado com o Brian Rodrigues, o Vasco estava negociando com o Brian Rodrigues, e de fato está, né? Em momento nenhum eu disse que estava fechado, né? Como na mensagem de ontem, que eu coloquei no X lá falando do Firmino, né? Outros bobalhões dizendo que hora que o Firmino chega, né? Eu não disse que o Firmino veio para o Vasco. O que eu coloquei na mensagem é que o Firmino foi oferecido ao Vasco, como foi oferecido a vários times, né? Inclusive disse no vídeo de ontem que ele está muito próximo de talvez ir para o Botafogo, não para Mulambada. O caso do Brian Rodrigues é a mesma coisa. O Vasco continua negociando com o Brian, né? Há possibilidade de fechamento e agora dizem que o Palmeiras entrou na concorrência. Eu penso o seguinte: se o Palmeiras entra na concorrência, se o Palmeiras realmente quiser contratar o jogador, vai ser muito difícil para o Vasco trazer o Brian, né?
por questões salariais, por questões do Palmeiras estar em competições muito mais importantes do que a nossa, no caso a Libertadores, né? Por ter um time mais acertado, né? Com mais visibilidade, né? É um jogador que quer continuar sendo convocado para a seleção uruguaia, né? Então ele entrando num time que está mais arrumado, tem mais visibilidade, a chance aumenta. Agora, eu sinceramente não tenho essa informação que o Palmeiras está negociando com ele. Chegaram a dizer que o procurador do atleta já está em São Paulo. Eu não tenho essa informação, né? Agora, eu não detenho tudo também, né? Pode ser que esteja, pode ser que negocie, pode ser que feche. Agora, a informação que eu tenho é que o Vasco tem interesse e continua negociando com o atleta. Agora, nós vamos ter que aguardar. Eu só penso o seguinte, né? A gente tem que parar, alguns vascaínos aí, né, de ficar idolatrando parceria com o Palmeiras, porque o Palmeiras até hoje não fez nada para ajudar o Vasco. O próprio seu Crefiso aí, que na campanha eleitoral, né, disse que ajudaria o Vasco, né, na figura do presidente Pedrinho, deu as costas para o próprio Pedrinho, né? Nunca chegou um jogador bom aqui do Palmeiras, nem que fosse por empréstimo ao Vasco da Gama. O Vasco já vendeu o Luan para lá, né? Já fez outras negociações. O Palmeiras nunca ajudou o Vasco. Então tem que parar com essa história, né, de parceria, time co-irmão. Co-irmão porra nenhuma, nunca ajudou o Vasco para porra nenhuma. A verdade é essa, né? Eu não tenho informação que o Brian Rodrigues está negociando com o Palmeiras e que o Palmeiras tem interesse no jogador, né? Saiu na mídia aí, agora eu continuo esperando que ele apareça no Vasco, porque eu acho um excelente jogador, com toda a sinceridade. Desses nomes todos aí, que até hoje, né, ou nos últimos tempos, apareceram, né, no Vasco da Gama, né, como especulados, para mim o Brian Rodrigues disparado é o melhor deles, né? Vamos aguardar. A título de curiosidade, hoje saiu duas notícias a respeito de dívidas de outros times, né, da Série A, né? O primeiro que saiu é em relação ao Atlético Mineiro, que registrou um prejuízo em 2024 de 300 milhões de reais. A dívida do Atlético agora está em 1,8 bi. 1,8 bi. Né? A do Vasco, segundo o presidente Pedrinho, está em 1,2 bi, mais ou menos. Né? Então, ou seja, houve um aumento de 400 milhões de reais, né, na dívida do Galo, né, uma dívida aí nos últimos 12 meses que cresceu bastante, né? E saiu também, né, o balanço do Corinthians, né? A situação do Corinthians é uma situação extremamente delicada. A dívida está em 3,1 bi. 3,1 bi, quase o triplo da dívida do Vasco, né? Então, há uma divergência lá, né, do que o presidente do Corinthians fala, do que apresenta, né, uma dívida, uma diferença aí de 600 milhões de reais, mais ou menos, entre o que um diz que é e o que diz que não é, né? Por que eu trouxe esses números aqui? Primeiro, para mostrar que a grande maioria dos clubes brasileiros estão endividados. Eu não estou aqui dizendo que isso é desculpa para o Vasco estar endividado, não é isso. É apenas trazendo o cenário do que é o futebol hoje, né? Agora, uma coisa que não dá para entender, né? Por que o Corinthians, por que o Atlético Mineiro e tantos outros times com tantas dívidas, né, não sofrem transfer ban, a gente não ouve falar em penhoras, né? A gente não ouve falar em outras situações constrangedoras. Por que somente acontece isso com o Vasco da Gama? Por que a justiça não atua também em cima desses times, né? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Enfim, a situação do Vasco precisa ser resolvida, né? Tem aí a recuperação judicial, que eu sinceramente não sou especialista, não sei se é o melhor caminho, né? Agora, há dívidas, né, e a gente tem que pagar. O cúmulo hoje foi o presidente do Corinthians dizer numa entrevista que ele só vai pagar as dívidas que ele fez, que as dívidas que estão para trás não é problema dele. Ele não foi ele que fez a dívida, ele não vai pagar.
Estão bem pra caramba, hein? Porra, eu não sei quem tá pior, nós ou eles. Bom, gente, torcer pro Vascão conseguir uma boa vitória contra o Fortaleza, precisamos, né? Na noite aí, após a vitória, vou colocar um vídeo nosso aí, falando um pouquinho do jogo, dando as minhas impressões, e também aí na live de domingo, às 22 horas, a gente vai destrinchar melhor tudo o que aconteceu nesse jogo contra o Fortaleza e outros assuntos que sempre surgem, né? Porque o Vasco da Gama, eu já falei, gente, não falta assunto nunca. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro. Eu quero muito trazer você aqui na bancada do Corujão para debater sobre o Vasco da Gama comigo e também entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até a próxima.